sistema de integración necesita realidades concretas. Ya el discurso está de más. Tenemos pendientes la facilitación de comercio, el paso de fronteras, las normas y restricciones que existen en cada país, todo lo que de alguna forma impide ese comercio intrarregional de las empresas y sobre todo de los sistemas de conectividad y de transporte. A integração de fronteira é considerada fundamental para o desenvolvimento dos países que formam o Mercosul, mas Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai ainda precisam se livrar de problemas e a infraestrutura deficitária e os gargalos logísticos ainda dificultam a competitividade do bloco. Entre os países, problemas comuns: dependência excessiva do transporte rodoviário, falta de integração ferroviária, estradas precárias. Olha mãe, é rali mesmo. O resultado de tudo isso a gente já conhece: custos mais altos de transporte e falta de eficiência no comércio intrarregional. Y mi objetivo personal es que la integración llegue a la micro, pequeña y mediana empresa, porque es a través de la inversión y del comercio que se concreta la inclusión social. No hay otro camino: inversión, comercio e inclusão social. Rotas logísticas estão sendo planejadas, o que vai permitir a maior integração do bloco. O Ministério do Planejamento e Orçamento lançou o Programa de Rotas Bioceânicas, uma forma de conectar o Oceano Atlântico e o Pacífico e conseguir uma outra saída para as mercadorias brasileiras. O programa listou 190 obras. Um investimento previsto é de 4,5 bilhões de reais. A Rota 1 é a chamada Ilha das Guianas. Ela sai de Macapá, no Amapá, chega à Guiana Francesa, onde acessa o porto de Cayenne, corta o Suriname, passando pelo porto da capital Paramaribo e termina na Guiana, no porto de Georgetown. Essa rota está prevista para começar a operar em 2026. A Rota 2 começa em Manaus, capital do Amazonas, atravessa o Peru para chegar na cidade de Iquitos, Puerto Assis, Providência, Iumilnauquas e Policalipa, e principalmente o porto de Chancay, que teve a primeira fase inaugurada no ano passado. A Rota 3, também chamada de Quadrante Rondon, é outra que tem como objetivo final o porto construído com um investimento chinês no Peru. Isso porque ela sai de Cuiabá, no Mato Grosso, passa por Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre. Um dos caminhos atinge a cidade peruana de Matarani, Ilo e Aricá, e o outro, o porto de Chancay. Outro caminho cruza a Bolívia em direção ao Chile. A primeira obra importante é a ponte binacional sobre o Rio Madeira, que vai ligar as cidades de Guarujá-Mirim, em Rondônia, e Guairá-Mirim, no lado boliviano. A Rota 4 também é chamada de Bioceânica de Capricórnio, parte dos portos de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí, rumo ao Paraguai e Argentina, para chegar aos portos de Iquique, Mejilline e Antofagasta, no Chile. Tem uma das obras mais importantes, a ponte binacional em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. A 5 parte de Imbituba, Santa Catarina, e Porto Alegre, utilizando hidrovias para o Uruguai e rodovias para a Argentina, até a cidade de Coquimbo, no Chile. Mas o grande eixo de integração da logística sul-americana é a hidrovia do Rio Paraguai, que vai conectar o Brasil a outros países do Mercosul. A concessão já está em andamento, vai ser a primeira do programa de concessões hidroviárias do Ministério de Portos e Aeroportos. A expectativa é melhorar a infraestrutura e aumentar
o transporte de cargas. O Rio Paraguai nasce no Brasil, mas passa por Bolívia, Paraguai e Argentina e se conecta ao Rio da Prata. De acordo com as autoridades, desenvolver o projeto hidroviário no rio não vai ser importante apenas para o comércio entre os países do Mercosul, também é fundamental para o desenvolvimento social. A hidrovía Paraná-Paraguay, su origen es Puerto Cáceres, Nueva Palmira. Es desde Bolivia, es Paraná, Paraguay. El dragado del río Paraguay es muy importante. Pero hasta ahora ha tenido enormes dificultades, entre otras cosas por los peajes y el dragado adecuado de todo lo que es el sistema para que puedan navegar estas barcazas que hoy estamos entre ser la tercera flota mundial de barcazas. Pero esas flotas todavía no tienen la posibilidad de navegar las 24 horas y sin las dificultades que obviamente tienen. Vontade política é uma coisa e as concreções deste esforço de integração tem muito por fazer ainda. Então, a gente que tem responsabilidade de integração tem que ir àqueles instrumentos concretos que são os que possibilitam a integração real, a integração da conectividade física, do transporte, de tudo aquilo que o cidadão simples está esperando fora dos discursos políticos de oportunidades, como foi a última reunião do Mercosul. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das novas cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história. Todo dia tem Jornal da Orla. Brasil e China assinaram nesta semana um dos acordos mais esperados para destravar a integração logística com outros países da América do Sul. O acordo representa um avanço em um dos projetos mais ambiciosos da infraestrutura brasileira. Inicia os estudos para a construção de uma ferrovia que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. A Infra SA, ligada ao Ministério dos Transportes, vai ser o canal responsável pela coleta de dados, articulação e estudos ambientais e vai ter o apoio de um grupo técnico liderado pela China Railway Economic and Planning Research Institute, a estatal chinesa responsável pelo setor ferroviário. O memorando ele serve como uma plataforma de informações em que os chineses terão dados dentro de uma governança de confidencialidade e, ao mesmo tempo, o Brasil vai aprender e vai experimentar todo esse acúmulo de informações e de experiências que os chineses têm no setor de infraestrutura, especialmente na área de ferrovias.
O corredor ferroviário é visto como um dos maiores projetos logísticos do mundo. O projeto prevê o início em Ilhéus, na Bahia, nos trilhos da FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste. A malha cruzaria Bahia e Goiás. No Mato Grosso, passaria por Lucas do Rio Verde, centro do agronegócio no estado, Porto Velho, em Rondônia, e Rio Branco, no Acre. Já no Peru, passaria por Cusco e terminaria no porto de Chancai. Seriam 4.500 quilômetros de estradas férreas. O porto peruano está sendo construído pela estatal chinesa COFCO Shipping. A primeira parte já foi inaugurada. Depois de pronto, a perspectiva é que se torne o maior porto da América Latina e ultrapasse, inclusive, o Porto de Santos, o principal do país. É um acordo em que os dois lados ganham e, no final, nós estamos pensando em benefícios para os dois países, para a sociedade dos dois países, porque infraestrutura, como vocês sabem, é um caminho crucial para o desenvolvimento sustentável. O acesso do Brasil a Chancai poderá reduzir o tempo de transporte entre o país e seu principal cliente. Hoje, para chegar à China, a carga brasileira precisa passar pelo Cabo da Boa Esperança, na África, ou acessar o Canal do Panamá, viagens que levam, em média, entre 35 e 40 dias. A Rota do Pacífico é uma linha reta. O tempo de viagem seria de 28 dias. O modal ferroviário representa uma das principais carências da logística brasileira. Hoje o país tem 30 mil quilômetros de trilhos, mas apenas 1/3 em operação. E desses, de acordo com o Tribunal de Contas da União, mais da metade tem fluxo diário de apenas 2 trens. Isso faz com que o modal seja utilizado em apenas 20% do total de transporte de cargas no Brasil. E é de olho nesta carência que a China deposita as apostas. A gente vê que a cadeia de transporte nossa encarece muito. A gente é líder na produção, o custo nosso de produção é muito baixo, mas a gente perde muito preço no transporte e chega num preço na China, que por mais que seja mais barato que o americano, ainda chega com um preço não tão competitivo. E acho que a China está enxergando isso, que é um gargalo nosso, e está investindo nesse recurso. Em maio, uma delegação com 11 autoridades chinesas fez uma visita de campo a obras como as ferrovias FICO e FIOL e no Porto de Santos, onde a COFCO vai inaugurar no segundo semestre o maior terminal de grãos fora da China, onde espera movimentar por ano 8 milhões de toneladas de carga, como grãos, açúcar e farelo de soja. Uma das ferroviárias chinesas ganhou um pedaço, construiu um pedaço da FIOL, não toda a FIOL. Então, assim, eu acho que talvez seja mais salutar a gente seccionar os projetos. Então, não fazer, como a gente brinca, você fala, Bill, eu quero ligar Bahia a Chancai, você vai cortar o país inteiro, né? Você imagina licenciar isso de uma vez só, é quase impossível. Então, se você fizer secções e conectando redes ou malhas, pedaços de malhas existentes, eu acho que é um fator, como advogado, a gente vê com mais viabilidade. E eu acho que é aqui que o chinês vai começar a entrar. Vai olhar em pequenos pedaços, né, da malha ferroviária para buscar investimento, para tornar eles mais viáveis, para tornar mais factível todo o processo, tanto de negociação fundiária, né, a parte de licenciamento ambiental. Uma saída para o Pacífico não apenas beneficia o comércio do Brasil com a China, mas do Brasil com todo o Sudeste Asiático, né? Então, você pensar que metade da população do mundo está ali, China, Índia, Sudeste Asiático, a gente, tanto o comércio com o Japão, Coreia, Singapura, Malásia, se beneficiariam de uma saída para o Pacífico.